Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme, então já peço para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever. Hoje vamos falar do filme Perfume de Mulher. Era uma vez numa escola chamada Bride. É uma escola muito chique, onde só entram os alunos mais inteligentes e Charlie era um desses alunos, mas ele não vinha de uma família rica. Ele era bolsista e por isso estava sempre correndo atrás de dinheiro. Ele queria muito voltar para sua casa em Glória para passar o Natal com a família, mas ele não tinha dinheiro para a passagem de avião. Um dia, Charlie recebe uma oportunidade. Uma mulher lhe oferece um trabalho para cuidar de um homem velho e cego chamado Frank durante o fim de semana de ação de graça. Quando Charlie chega na casa de Frank, ele se depara com um homem estranho, difícil de lidar. Frank é muito orgulhoso e não gosta de ser ajudado por ninguém. Ele também é muito ranzinza. O que Charlie é, o que faz sentir Charlie será um final de semana difícil. Mas ele tem um objetivo de pegar o dinheiro e voltar para casa, como qualquer estudante que sonha com um descanso de férias. Frank começa a contar sua vida. Ele foi um herói de guerra, mas depois disso, sua vida deu uma reviravolta. Ele ficou cego por um motivo heróico, por causa de um erro idiota que cometeu ao tentar em um truque com granadas. E isso é um grande choque para Charlie, porque porque todo mundo sempre acreditou que Frank que ele ficou cego em uma batalha lutando bravamente, mas na verdade era bem diferente. E aí você já pode perceber que Frank não é um homem qualquer. Ele está cheio de problemas difíceis de lidar. Ele não queria ajuda, não quer nada, só quer curtir seus últimos momentos de vida. É aí que ele começa a falar sobre sua decisão de suicídio. Ele já não via mais motivo para continuar vivendo e queria terminar tudo durante o fim de semana de ação de graça. Charlie, claro, ficou preocupado, mas tenta seguir o plano, pois ele tem seu próprio problema. Em Bard, o diretor e senhor Trask está pressionando ele, George, e outros estudantes para contar quem fez uma brincadeira de mau gosto com o diretor. O problema é que Charlie não deleta os responsáveis. Traz que pode prejudicar sua chance de ser aceito na Universidade de Harvard. Charles sabe disso e fica com medo de perder a oportunidade. No meio dessa pressão, Charlie tem que lidar com Frank, que é muito mais complicado. Frank leva Charlie para uma viagem a Nova York e é aí que as coisas começam a ficar interessantes. A viagem não tem um motivo muito claro, mas Frank deixa bem claro que ele quer aproveitar ao máximo os últimos momentos de vida. Ele escolhe ficar num hotel, um dos hotéis mais luxuosos da cidade. Charlie, que nunca tinha ficado em um lugar assim, fica impressionado, mas ao mesmo tempo fica um pouco desconfortável com a situação. Frank não perde tempo e já começa a planejar a sua agenda de luxo. Ele quer comer em restaurantes caros, beber vinhos sofisticados e, claro, fazer algo que ele sempre quis: viver como se não houvesse amanhã. Mas a grande revelação é que Frank não está apenas em busca de diversão. Ele está buscando um fim para sua vida. Ele já decidiu que vai cometer o suicídio quando tudo isso acabar. O jantar no Oak Room, que é um restaurante famoso no Plaza Hotel, é um dos maiores e grandes momentos dessa viagem.
Frank, sempre no controle da situação, faz com que Charlie acompanhe durante o jantar. Frank deixa claro que seu objetivo é aproveitar tudo o que a vida tem a oferecer, mesmo sabendo que está no fim. Ele fala sobre a sua vontade de sair com uma mulher incrível, fazer sexo e cumprir a sua lista de desejos, enquanto Charlie, mais calado, apenas observa, e ele começa a perceber que Frank não está falando sobre diversão, está falando de uma despedida. Nesse jantar também é revelado um segredo sobre o passado de Frank. Ele era um herói de guerra, mas foi cegado por um ato de bravura, não foi cegado por um ato de bravura, mas por uma idiotice. Frank estava tentando impressionar um grupo de oficiais mais jovens jogando granadas ativas para ele e acabou se ferindo gravemente. Essa relação é um choque para Charlie, pois todos em volta sempre acreditaram que Frank foi cegado durante uma grande batalha, sendo um herói de guerra, mas na verdade era bem diferente. Frank se tornou cego por um próprio erro que ele tem vergonha de admitir. Com o peso dessa história, Frank e Charlie seguem agora à noite. O clima vai ficando cada vez mais tenso. Frank, com seu espírito de rebeldia, começa a provocar todo mundo ao seu redor, principalmente quando eles visitam o irmão de Frank, Randy, durante um jantar de ação de graças em Wild. Durante esse jantar, a família de Frank tenta ignorar seu comportamento, mas Frank não consegue deixar de provocar todos. Ele está em busca de algo, talvez um pouco de atenção, talvez uma última grande discussão. Em um momento tenso, Randy, o sobrinho de Frank, revela um segredo desconfortável. Frank não foi cegado heroicamente em combate, como todo mundo acreditava. Ele foi cegado tentando impressionar os outros com granadas. A revelação cai como uma bomba e a dinâmica da família de Frank começa a desestabilizar. Essa descoberta faz com que todos, inclusive Charlie, comecem a entender melhor o que Frank realmente é, um homem cheio de orgulho, mas também de arrependimento. Após o jantar tenso e cheio de revelações, Frank e Charlie retomam Nova York. As coisas começam a ficar mais estranhas. Frank se sentindo ainda mais abatido. Era uma vez numa escola chamada Bride. É uma escola muito chique, onde só entram os alunos mais inteligentes e ricos. Charlie era um desses alunos, mas ele não vinha de uma família rica. Ele era bolsista e por isso estava sempre correndo atrás de dinheiro. Ele queria muito voltar para sua casa em Oregon para passar o Natal com a família, mas ele não tinha dinheiro para a passagem de avião. Um dia, Charlie recebe uma oportunidade. Uma mulher lhe oferece um trabalho para cuidar de um homem velho e cego chamado Frank durante o fim de semana de ação de graça. Quando Charlie chega na casa de Frank, ele se depara com um homem estranho, difícil de lidar. Frank é muito orgulhoso e não gosta de ser ajudado por ninguém. Ele também é muito ranzinza. O que faz sentir Charlie será um final de semana difícil. Mas ele tem um objetivo de pegar o dinheiro e voltar para casa, como qualquer estudante que sonha com um descanso de férias. Frank começa a contar sua vida. Ele foi um herói de guerra, mas depois disso, sua vida deu uma reviravolta. Ele ficou cego por um motivo heróico, por causa de um erro idiota que cometeu ao tentar em um truque com granadas. E isso é um grande choque para Charlie.
Porque todo esse, porque todo mundo sempre acreditou que Frank que ele ficou cego em uma batalha lutando bravamente. Mas na verdade era bem diferente. E aí você já pode perceber que Frank não é um homem qualquer. Ele está cheio de problemas difíceis de lidar. Ele não queria ajuda, não quer nada, só quer curtir os seus últimos momentos de vida. É aí que ele começa a falar sobre sua decisão de suicídio. Ele já não via mais motivo para continuar vivendo e queria terminar tudo durante o fim de semana de ação de graça. Charlie, é claro, ficou preocupado, mas tenta seguir o plano, pois ele tem seu próprio problema. Em Bard, o diretor e Sr. Trask está pressionando ele, George, e outros estudantes para contar quem fez uma brincadeira de mau gosto com o diretor. O problema é que Charlie não deleta os responsáveis. Traz que pode prejudicar sua chance de ser aceito na Universidade de Harvard. Charles sabe disso e fica com medo de perder a oportunidade. No meio dessa pressão, Charlie tem que lidar com Frank, que é muito mais complicado. Frank leva Charlie para uma viagem a Nova York e é aí que as coisas começam a ficar interessantes. A viagem não tem um motivo muito claro, mas Frank deixa bem claro que ele quer aproveitar ao máximo os últimos momentos de vida. Ele escolhe ficar num hotel, um dos hotéis mais luxuosos da cidade. Charlie, que nunca tinha ficado em um lugar assim, fica impressionado, mas ao mesmo tempo fica um pouco desconfortável com a situação. Frank não perde tempo e já começa a planejar a sua agenda de luxo. Ele quer comer em restaurantes caros, beber vinhos sofisticados e, claro, fazer algo que ele sempre quis: viver como se não houvesse amanhã. Mas a grande revelação é que Frank não está apenas em busca de diversão. Ele está buscando um fim para sua vida. Ele já decidiu que vai cometer o suicídio quando tudo isso acabar. O jantar no Oak Room, que é um restaurante famoso no Plaza Hotel, é um dos maiores e grandes momentos dessa viagem. Frank, sempre no controle da situação, faz com que Charlie acompanhe durante o jantar. Frank deixa claro que seu objetivo é aproveitar tudo o que a vida tem a oferecer, mesmo sabendo que está no fim. Ele fala sobre a sua vontade de sair com uma mulher incrível, fazer sexo e cumprir a sua lista de desejos, enquanto Charlie, mais calado, apenas observa, e ele começa a perceber que Frank não está falando sobre diversão, está falando de uma despedida. Nesse jantar também é revelado um segredo sobre o passado de Frank. Ele era um herói de guerra, mas foi cegado por um ato de bravura, não foi cegado por um ato de bravura, mas por uma idiotice. Frank estava tentando impressionar um grupo de oficiais mais jovens jogando granadas ativas para ele e acabou se ferindo gravemente. Essa relação é um choque para Charlie, pois todos em volta sempre acreditaram que Frank foi cegado durante uma grande batalha, sendo um herói de guerra, mas na verdade era bem diferente. Frank tornou-se cego por um próprio erro que ele tem vergonha de admitir. Com o peso dessa história, Frank e Charlie seguem agora à noite. O clima vai ficando cada vez mais tenso. Frank, com seu espírito de rebeldia, começa a provocar todo mundo ao seu redor, principalmente quando eles visitam o irmão de Frank, Randy, durante um jantar de ação de graças em Wild. Durante esse jantar, a família de Frank tenta ignorar seu comportamento, mas Frank não consegue deixar de provocar todos
Ele está em busca de algo, talvez um pouco de atenção, talvez uma última grande discussão. Em um momento tenso, onde o sobrinho de Frank revela um segredo desconfortável. Frank não foi cegado heroicamente em combate, como todo mundo acreditava. Ele foi cegado tentando impressionar os outros com granadas. A revelação cai como uma bomba e a dinâmica da família de Frank começa a desestabilizar. Essa descoberta faz com que todos, inclusive Charlie, comecem a entender melhor o que Frank realmente é, um homem cheio de orgulho, mas também de arrependimento. Após o jantar tenso e cheio de revelações, Frank e Charlie retomam a Nova York. As coisas começam a ficar mais estranhas. Frank se sentindo ainda mais abatido. Era uma vez numa escola chamada Bride. É uma escola muito chique, onde só entram os alunos mais inteligentes e Charlie era um desses alunos, mas ele não vinha de uma família rica. Ele era bolsista e por isso estava sempre correndo atrás de dinheiro. Ele queria muito voltar para sua casa em Oregon para passar o Natal com a família, mas ele não tinha dinheiro para a passagem de avião. Um dia, Charlie recebe uma oportunidade. Uma mulher lhe oferece um trabalho para cuidar de um homem velho e cego chamado Frank durante o fim de semana de ação de graça. Quando Charlie chega na casa de Frank, ele se depara com um homem estranho, difícil de lidar. Frank é muito orgulhoso e não gosta de ser ajudado por ninguém. Ele também é muito ranzinza. O que faz sentir Charlie será um final de semana difícil. Mas ele tem um objetivo de pegar o dinheiro e voltar para casa, como qualquer estudante que sonha com um descanso de férias. Frank começa a contar sua vida. Ele foi um herói de guerra, mas depois disso, sua vida deu uma reviravolta. Ele ficou cego por um motivo heróico, por causa de um erro idiota que cometeu ao tentar em um truque com granadas. E isso é um grande choque para Charlie. Porque todo mundo sempre acreditou que que ele ficou cego em uma batalha lutando bravamente. Mas na verdade era bem diferente. E aí você já pode perceber que Frank não é um homem qualquer. Ele está cheio de problemas difíceis de lidar. Ele não queria ajuda, não quer nada, só quer curtir seus últimos momentos de vida. É aí que ele começa a falar sobre sua decisão de suicídio. Ele já não via mais motivo para continuar vivendo e queria terminar tudo durante o fim de semana de ação de graça. Charlie, claro, ficou preocupado, mas tenta seguir o plano, pois ele tem seu próprio problema. Em Bard, o diretor e Sr. Trask está pressionando ele, George, e outros estudantes para contar quem fez uma brincadeira de mau gosto com o diretor. O problema é que Charlie não deleta os responsáveis. Traz que pode prejudicar sua chance de ser aceito na Universidade de Harvard. Charlie sabe disso e fica com medo de perder a oportunidade. No meio dessa pressão, Charlie tem que lidar com Frank, que é muito mais complicado. Frank leva Charlie para uma viagem a Nova York e é aí que as coisas começam a ficar interessantes. A viagem não tem um motivo muito claro, mas Frank deixa bem claro que ele quer aproveitar ao máximo os últimos momentos de vida. Ele escolhe ficar num hotel, um dos hotéis mais luxuosos da cidade. Charlie, que nunca tinha ficado em um lugar assim, fica impressionado, mas ao mesmo tempo fica um pouco desconfortável com a situação.
Frank não perde tempo e já começa a planejar a sua agenda de luxo. Ele quer comer em restaurantes caros, beber vinhos sofisticados e, claro, fazer algo que ele sempre quis: viver como se não houvesse amanhã. Mas a grande revelação é que Frank não está apenas em busca de diversão. Ele está buscando um fim para sua vida. Ele já decidiu que vai cometer o suicídio quando tudo isso acabar. O jantar no Oak Room, que é um restaurante famoso no Plaza Hotel, é um dos maiores e grandes momentos dessa viagem. Frank, sempre no controle da situação, faz com que Charlie acompanhe durante o jantar. Frank deixa claro que seu objetivo é aproveitar tudo o que a vida tem a oferecer, mesmo sabendo que está no fim. Ele fala sobre a sua vontade de sair com uma mulher incrível, fazer sexo e cumprir a sua lista de desejos, enquanto Charlie, mais calado, apenas observa, e ele começa a perceber que Frank não está falando sobre diversão, está falando de uma despedida. Nesse jantar também é revelado um segredo sobre o passado de Frank. Ele era um herói de guerra, mas foi cegado por um ato de bravura, não foi cegado por um ato de bravura, mas por uma idiotice. Frank estava tentando impressionar um grupo de oficiais mais jovens jogando granadas ativas para ele e acabou se ferindo gravemente. Essa relação é um choque para Charlie, pois todos em volta sempre acreditaram que Frank foi cegado durante uma grande batalha, sendo um herói de guerra, mas na verdade era bem diferente. Frank tornou cego por um próprio erro que ele tem vergonha de admitir. Com o peso dessa história, Frank e Charlie seguem agora à noite. O clima vai ficando cada vez mais tenso. Frank, com seu espírito de rebeldia, começa a provocar todo mundo ao seu redor, principalmente quando eles visitam o irmão de Frank, Randy, durante um jantar de ação de graças em Wild. Durante esse jantar, a família de Frank tenta ignorar seu comportamento, mas Frank não consegue deixar de provocar todos. Ele está em busca de algo, talvez um pouco de atenção, talvez uma última grande discussão. Em um momento tenso, Randy, o sobrinho de Frank, revela um segredo desconfortável. Frank não foi cegado heroicamente em combate, como todo mundo acreditava. Ele foi cegado tentando impressionar os outros com granadas. A revelação cai como uma bomba e a dinâmica da família de Frank começa a desestabilizar. Essa descoberta faz com que todos, inclusive Charlie, comecem a entender melhor o que Frank realmente é: um homem cheio de orgulho, mas também de arrependimento. Após o jantar tenso e cheio de revelações, Frank e Charlie retomam a Nova York. As coisas começam a ficar mais estranhas. Frank se sentindo ainda mais abatido. Era uma vez numa escola chamada Bride. É uma escola muito chique, onde só entram os alunos mais inteligentes e ricos. Charlie era um desses alunos, mas ele não vinha de uma família rica. Ele era bolsista e por isso estava sempre correndo atrás de dinheiro. Ele queria muito voltar para sua casa em Oregon para passar o Natal com a família, mas ele não tinha dinheiro para a passagem de avião. Um dia, Charlie recebe uma oportunidade. Uma mulher lhe oferece um trabalho para cuidar de um homem velho e cego chamado Frank durante o fim de semana de ação de graça.
Quando Charlie chega na casa de Frank, ele se depara com um homem estranho, difícil de lidar. Frank é muito orgulhoso e não gosta de ser ajudado por ninguém. Ele também é muito ranzinza. O que Charlie é, o que faz sentir Charlie será um final de semana difícil. Mas ele tem um objetivo de pegar o dinheiro e voltar para casa, como qualquer estudante que sonha com um descanso de férias. Frank começa a contar sua vida. Ele foi um herói de guerra, mas depois disso, sua vida deu uma reviravolta. Ele ficou cego por um motivo heróico, por causa de um erro idiota que cometeu ao tentar em um truque com granadas. E isso é um grande choque para Charlie. Porque porque todo mundo sempre acreditou que Frank que ele ficou cego em uma batalha lutando bravamente. Mas na verdade era bem diferente. E aí você já pode perceber que Frank não é um homem qualquer. Ele está cheio de problemas difíceis de lidar. Ele não queria ajuda, não quer nada, só quer curtir seus últimos momentos de vida. É aí que ele começa a falar sobre sua decisão de suicídio. Ele já não via mais motivo para continuar vivendo e queria terminar tudo durante o fim de semana de ação de graça. Charlie, claro, ficou preocupado, mas tenta seguir o plano, pois ele tem seu próprio problema. Em Bard, o diretor e Sr. Trask está pressionando ele, George, e outros estudantes para contar quem fez uma brincadeira de mau gosto com o diretor. O problema é que Charlie não deleta os responsáveis. Traz que pode prejudicar sua chance de ser aceito na Universidade de Harvard. Charles sabe disso e fica com medo de perder a oportunidade. No meio dessa pressão, Charlie tem que lidar com Frank, que é muito mais complicado. Frank leva Charlie para uma viagem a Nova York e é aí que as coisas começam a ficar interessantes. A viagem não tem um motivo muito claro, mas Frank deixa bem claro que ele quer aproveitar ao máximo os últimos momentos de vida. Ele escolhe ficar num hotel, um dos hotéis mais luxuosos da cidade. Charlie, que nunca tinha ficado em um lugar assim, fica impressionado, mas ao mesmo tempo fica um pouco desconfortável com a situação. Frank não perde tempo e já começa a planejar a sua agenda de luxo. Ele quer comer em restaurantes caros, beber vinhos sofisticados e, claro, fazer algo que ele sempre quis: viver como se não houvesse amanhã. Mas a grande revelação é que Frank não está apenas em busca de diversão. Ele está buscando um fim para sua vida. Ele já decidiu que vai cometer o suicídio quando tudo isso acabar. O jantar no Oak Room, que é um restaurante famoso no Plaza Hotel, é um dos maiores e grandes momentos dessa viagem. Frank, sempre no controle da situação, faz com que Charlie acompanhe durante o jantar. Frank deixa claro que seu objetivo é aproveitar tudo o que a vida tem a oferecer, mesmo sabendo que está no fim. Ele fala sobre a sua vontade de sair com uma mulher incrível, fazer sexo e cumprir a sua lista de desejos, enquanto Charlie, mais calado, apenas observa, e ele começa a perceber que Frank não está falando sobre diversão, está falando de uma despedida. Nesse jantar também é revelado um segredo sobre o passado de Frank. Ele era um herói de guerra, mas foi cegado por um ato de bravura, não foi cegado por um ato de bravura, mas por uma idiotice. Frank estava tentando impressionar um grupo de oficiais mais jovens jogando granadas ativas para ele e acabou se ferindo gravemente.
Essa relação é um choque para Charlie, pois todos em volta e sempre acreditaram que Frank foi cegado durante uma grande batalha, sendo um herói de guerra, mas na verdade era bem diferente. Frank tornou-se cego por um próprio erro que ele tem vergonha de admitir. Com o peso dessa história, Frank e Charlie seguem agora à noite. O clima vai ficando cada vez mais tenso. Frank, com seu espírito de rebeldia, começa a provocar todo mundo ao seu redor, principalmente quando eles visitam o irmão de Frank, Randy, durante um jantar de ação de graças em Wild. Durante esse jantar, a família de Frank tenta ignorar seu comportamento, mas Frank não consegue deixar de provocar todos. Ele está em busca de algo, talvez um pouco de atenção, talvez uma última grande discussão. Em um momento tenso, onde o sobrinho de Frank revela um segredo desconfortável. Frank não foi cegado heroicamente em combate, como todo mundo acreditava. Ele foi cegado tentando impressionar os outros com granadas. A revelação cai como uma bomba e a dinâmica da família de Frank começa a desestabilizar. Essa descoberta faz com que todos, inclusive Charlie, comecem a entender melhor o que Frank realmente é, um homem cheio de orgulho, mas também de arrependimento. Após o jantar tenso e cheio de revelações, Frank e Charlie retomam a Nova York. As coisas começam a ficar mais estranhas. Frank se sentindo ainda mais abatido. Era uma vez numa escola chamada Bride. É uma escola muito chique, onde só entram os alunos mais inteligentes e Charlie era um desses alunos, mas ele não vinha de uma família rica. Ele era bolsista e por isso estava sempre correndo atrás de dinheiro. Ele queria muito voltar para sua casa em Oregon para passar o Natal com a família, mas ele não tinha dinheiro para a passagem de avião. Um dia, Charlie recebe uma oportunidade. Uma mulher lhe oferece um trabalho para cuidar de um homem velho e cego chamado Frank durante o fim de semana de ação de graça. Quando Charlie chega na casa de Frank, ele se depara com um homem estranho, difícil de lidar. Frank é muito orgulhoso e não gosta de ser ajudado por ninguém. Ele também é muito ranzinza. O que faz sentir Charlie será um final de semana difícil. Mas ele tem um objetivo de pegar o dinheiro e voltar para casa, como qualquer estudante que sonha com um descanso de férias. Frank começa a contar sua vida. Ele foi um herói de guerra, mas depois disso, sua vida deu uma reviravolta. Ele ficou cego por um motivo heróico, por causa de um erro idiota que cometeu ao tentar em um truque com granadas. E isso é um grande choque para Charlie. Porque todo mundo sempre acreditou que que ele ficou cego em uma batalha lutando bravamente. Mas na verdade era bem diferente. E aí você já pode perceber que Frank não é um homem qualquer. Ele está cheio de problemas difíceis de lidar. Ele não queria ajuda, não quer nada, só quer curtir seus últimos momentos de vida. É aí que ele começa a falar sobre sua decisão de suicídio. Ele já não via mais motivo para continuar vivendo e queria terminar tudo durante o fim de semana de ação de graça. Charlie, claro, ficou preocupado, mas tenta seguir o plano, pois ele tem seu próprio problema. Em Bard, o diretor e Sr. Trask está pressionando ele, George, e outros estudantes para contar quem fez uma brincadeira de mau gosto com o diretor. O problema é que Charlie não
não deleta os responsáveis, traz que pode prejudicar sua chance de ser aceito na Universidade de Harvard. Charlie sabe disso e fica com medo de perder a oportunidade. No meio dessa pressão, Charlie tem que lidar com Frank, que é muito mais complicado. Frank leva Charlie para uma viagem a Nova York e é aí que as coisas começam a ficar interessantes. A viagem não tem um motivo muito claro, mas Frank deixa bem claro que ele quer aproveitar ao máximo os últimos momentos de vida. Ele escolhe ficar num hotel, um dos hotéis mais luxuosos da cidade. Charlie, que nunca tinha ficado em um lugar assim, fica impressionado, mas ao mesmo tempo fica um pouco desconfortável com a situação. Frank não perde tempo e já começa a planejar a sua agenda de luxo. Ele quer comer em restaurantes caros, beber vinhos sofisticados e, claro, fazer algo que ele sempre quis: viver como se não houvesse amanhã. Mas a grande revelação é que Frank não está apenas em busca de diversão. Ele está buscando um fim para sua vida. Ele já decidiu que vai cometer o suicídio quando tudo isso acabar. O jantar no Oak Home, que é um restaurante famoso no Plaza Hotel, é um dos maiores e grandes momentos dessa viagem. Frank, sempre no controle da situação, faz com que Charlie acompanhe durante o jantar. Frank deixa claro que seu objetivo é aproveitar tudo o que a vida tem a oferecer, mesmo sabendo que está no fim. Ele fala sobre a sua vontade de sair com uma mulher incrível, fazer sexo e cumprir a sua lista de desejos, enquanto Charlie, mais calado, apenas observa, e ele começa a perceber que Frank não está falando sobre diversão, está falando de uma despedida. Nesse jantar também é revelado um segredo sobre o passado de Frank. Ele era um herói de guerra, mas foi cegado por um ato de bravura, não foi cegado por um ato de bravura, mas por uma idiotice. Frank estava tentando impressionar um grupo de oficiais mais jovens jogando granadas ativas para ele e acabou se ferindo gravemente. Essa relação é um choque para Charlie, pois todos em volta sempre acreditaram que Frank foi cegado durante uma grande batalha, sendo um herói de guerra, mas na verdade era bem diferente. Frank se tornou cego por um próprio erro que ele tem vergonha de admitir. Com o peso dessa história, Frank e Charlie seguem agora à noite. O clima vai ficando cada vez mais tenso. Frank, com seu espírito de rebeldia, começa a provocar todo mundo ao seu redor, principalmente quando eles visitam o irmão de Frank, Randy, durante um jantar de ação de graças em Wilde. Durante esse jantar, a família de Frank tenta ignorar seu comportamento, mas Frank não consegue deixar de provocar todos. Ele está em busca de algo, talvez um pouco de atenção, talvez uma última grande discussão. Em um momento tenso, Randy, o sobrinho de Frank, revela um segredo desconfortável. Frank não foi cegado heroicamente em combate, como todo mundo acreditava. Ele foi cegado tentando impressionar os outros com granadas. A revelação cai como uma bomba e a dinâmica da família de Frank começa a desestabilizar. Essa descoberta faz com que todos, inclusive Charlie, comecem a entender melhor o que Frank realmente é: um homem cheio de orgulho, mas também de arrependimento. Após o jantar tenso e cheio de revelações, Frank e Charlie retomam a Nova York. As coisas começam a ficar mais estranhas. Frank se sentindo ainda mais abatido. Era uma vez numa escola chamada Bride.
É uma escola muito chique, onde só entram os alunos mais inteligentes e ricos. Charlie era um desses alunos, mas ele não vinha de uma família rica. Ele era bolsista e por isso estava sempre correndo atrás de dinheiro. Ele queria muito voltar para sua casa em Oregon para passar o Natal com a família, mas ele não tinha dinheiro para a passagem de avião. Um dia, Charlie recebe uma oportunidade. Uma mulher lhe oferece um trabalho para cuidar de um homem velho e cego chamado Frank durante o fim de semana de ação de graça. Quando Charlie chega na casa de Frank, ele se depara com um homem estranho, difícil de lidar. Frank é muito orgulhoso e não gosta de ser ajudado por ninguém. Ele também é muito ranzinza. O que Charlie o que faz sentir Charlie será um final de semana difícil. Mas ele tem um objetivo de pegar o dinheiro e voltar para casa, como qualquer estudante que sonha com um descanso de férias. Frank começa a contar sua vida. Ele foi um herói de guerra, mas depois disso, sua vida deu uma reviravolta. Ele ficou cego por um motivo heróico, por causa de um erro idiota que cometeu ao tentar em um truque com granadas. E isso é um grande choque para Charlie, porque porque todo mundo sempre acreditou que Frank que ele ficou cego em uma batalha lutando bravamente, mas na verdade era bem diferente. E aí você já pode perceber que Frank não é um homem qualquer. Ele está cheio de problemas difíceis de lidar. Ele não queria ajuda, não quer nada, só quer curtir seus últimos momentos de vida. É aí que ele começa a falar sobre sua decisão de suicídio. Ele já não via mais motivo para continuar vivendo e queria terminar tudo durante o fim de semana de ação de graça. Charlie, claro, ficou preocupado, mas tenta seguir o plano, pois ele tem seu próprio problema. Em Bard, o diretor e Sr. Trask está pressionando ele, George, e outros estudantes para contar quem fez uma brincadeira de mau gosto com o diretor. O problema é que Charlie não deleta os responsáveis. Traz que pode prejudicar sua chance de ser aceito na Universidade de Harvard. Charles sabe disso e fica com medo de perder a oportunidade. No meio dessa pressão, Charlie tem que lidar com Frank, que é muito mais complicado. Frank leva Charlie para uma viagem a Nova York e é aí que as coisas começam a ficar interessantes. A viagem não tem um motivo muito claro, mas Frank deixa bem claro que ele quer aproveitar ao máximo os últimos momentos de vida. Ele escolhe ficar num hotel, um dos hotéis mais luxuosos da cidade. Charlie, que nunca tinha ficado em um lugar assim, fica impressionado, mas ao mesmo tempo fica um pouco desconfortável com a situação. Frank não perde tempo e já começa a planejar a sua agenda de luxo. Ele quer comer em restaurantes caros, beber vinhos sofisticados e, claro, fazer algo que ele sempre quis: viver como se não houvesse amanhã. Mas a grande revelação é que Frank não está apenas em busca de diversão. Ele está buscando um fim para sua vida. Ele já decidiu que vai cometer o suicídio quando tudo isso acabar. O jantar no Oak Room, que é um restaurante famoso no Plaza Hotel, é um dos maiores e grandes momentos dessa viagem. Frank, sempre no controle da situação, faz com que Charlie acompanhe durante o jantar. Frank deixa claro que seu objetivo é aproveitar tudo
o que a vida tem a oferecer, mesmo sabendo que está no fim. Ele fala sobre a sua vontade de sair com uma mulher incrível, fazer sexo e cumprir a sua lista de desejos, enquanto Charles, mais calado, apenas observa, e ele começa a perceber que Frank não está falando sobre diversão, está falando de uma despedida. Nesse jantar também é revelado um segredo sobre o passado de Frank. Ele era um herói de guerra, mas foi cegado por um ato de bravura, não foi cegado por um ato de bravura, mas por uma idiotice. Frank estava tentando impressionar um grupo de oficiais mais jovens jogando granadas ativas para ele e acabou se ferindo gravemente. Essa relação é um choque para Charlie, pois todos em volta e sempre acreditaram que Frank foi cegado durante uma grande batalha, sendo um herói de guerra, mas na verdade era bem diferente. Frank tornou-se por um próprio erro que ele tem vergonha de admitir. Com o peso dessa história, Frank e Charlie seguem agora à noite. O clima vai ficando cada vez mais tenso. Frank, com seu espírito de rebeldia, começa a provocar todo mundo ao seu redor, principalmente quando eles visitam o irmão de Frank, Randy, durante um jantar de ação de graças em Wild. Durante esse jantar, a família de Frank tenta ignorar seu comportamento, mas Frank não consegue deixar de provocar todos. Ele está em busca de algo, talvez um pouco de atenção, talvez uma última grande discussão. Em um momento tenso, onde o sobrinho de Frank revela um segredo desconfortável. Frank não foi cegado heroicamente em combate, como todo mundo acreditava. Ele foi cegado tentando impressionar os outros com granadas. A revelação cai como uma bomba e a dinâmica da família de Frank começa a desestabilizar. Essa descoberta faz com que todos, inclusive Charlie, comecem a entender melhor o que Frank realmente é, um homem cheio de orgulho, mas também de arrependimento. Após o jantar tenso e cheio de revelações, Frank e Charlie retomam a Nova York. As coisas começam a ficar mais estranhas. Frank se sentindo ainda mais abatido. Era uma vez numa escola chamada Bride. É uma escola muito chique, onde só entram os alunos mais inteligentes e ricos. Charlie era um desses alunos, mas ele não vinha de uma família rica. Ele era bolsista e por isso estava sempre correndo atrás de dinheiro. Ele queria muito voltar para sua casa em Oregon para passar o Natal com a família, mas ele não tinha dinheiro para a passagem de avião. Um dia, Charlie recebe uma oportunidade. Uma mulher lhe oferece um trabalho para cuidar de um homem velho e cego chamado Frank durante o fim de semana de ação de graça. Quando Charlie chega na casa de Frank, ele se depara com um homem estranho, difícil de lidar. Frank é muito orgulhoso e não gosta de ser ajudado por ninguém. Ele também é muito ranzinza. O que faz sentir Charlie será um final de semana difícil. Mas ele tem um objetivo de pegar o dinheiro e voltar para casa, como qualquer estudante que sonha com um descanso de férias. Frank começa a contar sua vida. Ele foi um herói de guerra, mas depois disso, sua vida deu uma reviravolta. Ele ficou cego por um motivo heróico, por causa de um erro idiota que cometeu ao tentar em um truque com granadas. E isso é um grande choque para Charlie. Porque todo mundo sempre acreditou que que ele ficou cego em uma batalha lutando bravamente. Mas na verdade era bem diferente.
E aí você já pode perceber que Frank não é um homem qualquer. Ele está cheio de problemas difíceis de lidar. Ele não queria ajuda, não quer nada, só quer curtir seus últimos momentos de vida. É aí que ele começa a falar sobre sua decisão de suicídio. Ele já não via mais motivo para continuar vivendo e queria terminar tudo durante o fim de semana de ação de graça. Charlie, é claro, ficou preocupado, mas tenta seguir o plano, pois ele tem seu próprio problema. Em Bard, o diretor e Sr. Trask está pressionando ele, George, e outros estudantes para contar quem fez uma brincadeira de mau gosto com o diretor. O problema é que Charlie não deleta os responsáveis. Traz que pode prejudicar sua chance de ser aceito na Universidade de Harvard. Charlie sabe disso e fica com medo de perder a oportunidade. No meio dessa pressão, Charlie tem que lidar com Frank, que é muito mais complicado. Frank leva Charlie para uma viagem a Nova York e é aí que as coisas começam a ficar interessantes. A viagem não tem um motivo muito claro, mas Frank deixa bem claro que ele quer aproveitar ao máximo os últimos momentos de vida. Ele escolhe ficar num hotel, um dos hotéis mais luxuosos da cidade. Charlie, que nunca tinha ficado em um lugar assim, fica impressionado, mas ao mesmo tempo fica um pouco desconfortável com a situação. Frank não perde tempo e já começa a planejar a sua agenda de luxo. Ele quer comer em restaurantes caros, beber vinhos sofisticados e, claro, fazer algo que ele sempre quis: viver como se não houvesse amanhã. Mas a grande revelação é que Frank não está apenas em busca de diversão. Ele está buscando um fim para sua vida. Ele já decidiu que vai cometer o suicídio quando tudo isso acabar. O jantar no Oak Room, que é um restaurante famoso no Plaza Hotel, é um dos maiores e grandes momentos dessa viagem. Frank, sempre no controle da situação, faz com que Charlie acompanhe durante o jantar. Frank deixa claro que seu objetivo é aproveitar tudo o que a vida tem a oferecer, mesmo sabendo que está no fim. Ele fala sobre a sua vontade de sair com uma mulher incrível, fazer sexo e cumprir a sua lista de desejos, enquanto Charlie, mais calado, apenas observa, e ele começa a perceber que Frank não está falando sobre diversão, está falando de uma despedida. Nesse jantar também é revelado um segredo sobre o passado de Frank. Ele era um herói de guerra, mas foi cegado por um ato de bravura, não foi cegado por um ato de bravura, mas por uma idiotice. Frank estava tentando impressionar um grupo de oficiais mais jovens jogando granadas ativas para ele e acabou se ferindo gravemente. Essa relação é um choque para Charlie, pois todos em volta sempre acreditaram que Frank foi cegado durante uma grande batalha, sendo um herói de guerra, mas na verdade era bem diferente. Frank tornou-se por um próprio erro que ele tem vergonha de admitir. Com o peso dessa história, Frank e Charlie seguem agora à noite. O clima vai ficando cada vez mais tenso. Frank, com seu espírito de rebeldia, começa a provocar todo mundo ao seu redor, principalmente quando eles visitam o irmão de Frank, Randy, durante um jantar de ação de graças em Wild. Durante esse jantar, a família de Frank tenta ignorar seu comportamento, mas Frank não consegue deixar de provocar todos. Ele está em busca de algo, talvez um pouco de atenção, talvez uma última grande discussão. Em um momento tenso,
O sobrinho de Frank revela um segredo desconfortável. Frank não foi cegado heroicamente em combate, como todo mundo acreditava. Ele foi cegado tentando impressionar os outros com granadas. A revelação cai como uma bomba e a dinâmica da família de Frank começa a desestabilizar. Essa descoberta faz com que todos, inclusive Charlie, comecem a entender melhor o que Frank realmente é, um homem cheio de orgulho, mas também de arrependimento. Após o jantar tenso e cheio de revelações, Frank e Charlie retomam a Nova York. As coisas começam a ficar mais estranhas. Frank se sentindo ainda mais abatido. Era uma vez numa escola chamada Bride. É uma escola muito chique, onde só entram os alunos mais inteligentes e ricos. Charlie era um desses alunos, mas ele não vinha de uma família rica. Ele era bolsista e por isso estava sempre correndo atrás de dinheiro. Ele queria muito voltar para sua casa em Oregon para passar o Natal com a família, mas ele não tinha dinheiro para a passagem de avião. Um dia, Charlie recebe uma oportunidade. Uma mulher lhe oferece um trabalho para cuidar de um homem velho e cego chamado Frank durante o fim de semana de ação de graça. Quando Charlie chega na casa de Frank, ele se depara com um homem estranho, difícil de lidar. Frank é muito orgulhoso e não gosta de ser ajudado por ninguém. Ele também é muito ranzinza. O que faz sentir Charlie será um final de semana difícil. Mas ele tem um objetivo de pegar o dinheiro e voltar para casa, como qualquer estudante que sonha com um descanso de férias. Frank começa a contar sua vida. Ele foi um herói de guerra, mas depois disso, sua vida deu uma reviravolta. Ele ficou cego por um motivo heróico, por causa de um erro idiota que cometeu ao tentar em um truque com granadas. E isso é um grande choque para Charlie. Porque todo mundo sempre acreditou que ele ficou cego em uma batalha lutando bravamente. Mas na verdade era bem diferente. E aí você já pode perceber que Frank não é um homem qualquer. Ele está cheio de problemas difíceis de lidar. Ele não queria ajuda, não quer nada, só quer curtir seus últimos momentos de vida. É aí que ele começa a falar sobre sua decisão de suicídio. Ele já não via mais motivo para continuar vivendo e queria terminar tudo durante o fim de semana de ação de graça. Charlie, claro, ficou preocupado, mas tenta seguir o plano, pois ele tem seu próprio problema. Em Bard, o diretor e Sr. Trask está pressionando ele, George, e outros estudantes para contar quem fez uma brincadeira de mau gosto com o diretor. O problema é que Charlie não deleta os responsáveis. Traz que pode prejudicar sua chance de ser aceito na Universidade de Harvard. Charles sabe disso e fica com medo de perder a oportunidade. No meio dessa pressão, Charlie tem que lidar com Frank, que é muito mais complicado. Frank leva Charlie para uma viagem a Nova York e é aí que as coisas começam a ficar interessantes. A viagem não tem um motivo muito claro, mas Frank deixa bem claro que ele quer aproveitar ao máximo os últimos momentos de vida. Ele escolhe ficar num hotel, um dos hotéis mais luxuosos da cidade. Charlie, que nunca tinha ficado em um lugar assim, fica impressionado, mas ao mesmo tempo fica um pouco desconfortável com a situação. Frank não perde tempo e já começa a planejar a sua agenda de luxo. Ele quer comer em restaurantes caros, beber vinhos sofisticados e, claro, fazer algo que ele sempre quis:
viver como se não houvesse amanhã. Mas a grande revelação é que Frank não está apenas em busca de diversão. Ele está buscando um fim para sua vida. Ele já decidiu que vai cometer o suicídio quando tudo isso acabar. O jantar no Oak Home, que é um restaurante famoso no Plaza Hotel, é um dos maiores e grandes momentos dessa viagem. Frank, sempre no controle da situação, faz com que Charlie acompanhe durante o jantar. Frank deixa claro que seu objetivo é aproveitar tudo o que a vida tem a oferecer, mesmo sabendo que está no fim. Ele fala sobre a sua vontade de sair com uma mulher incrível, fazer sexo e cumprir a sua lista de desejos, enquanto Charlie, mais calado, apenas observa, e ele começa a perceber que Frank não está falando sobre diversão, está falando de uma despedida. Nesse jantar também é revelado um segredo sobre o passado de Frank. Ele era um herói de guerra, mas foi cegado por um ato de bravura, não foi cegado por um ato de bravura, mas por uma idiotice. Frank estava tentando impressionar um grupo de oficiais mais jovens jogando granadas ativas para ele e acabou se ferindo gravemente. Essa relação é um choque para Charlie, pois todos em volta e sempre acreditaram que Frank foi cegado durante uma grande batalha, sendo um herói de guerra, mas na verdade era bem diferente. Frank tornou-se por um próprio erro que ele tem vergonha de admitir. Com o peso dessa história, Frank e Charlie seguem agora à noite. O clima vai ficando cada vez mais tenso. Frank, com seu espírito de rebeldia, começa a provocar todo mundo ao seu redor, principalmente quando eles visitam o irmão de Frank, Randy, durante um jantar de ação de graças em Wild. Durante esse jantar, a família de Frank tenta ignorar seu comportamento, mas Frank não consegue deixar de provocar todos. Ele está em busca de algo, talvez um pouco de atenção, talvez uma última grande discussão. Em um momento tenso, onde o sobrinho de Frank revela um segredo desconfortável. Frank não foi cegado heroicamente em combate, como todo mundo acreditava. Ele foi cegado tentando impressionar os outros com granadas. A revelação cai como uma bomba e a dinâmica da família de Frank começa a desestabilizar. Essa descoberta faz com que todos, inclusive Charlie, comecem a entender melhor o que Frank realmente é, um homem cheio de orgulho, mas também de arrependimento. Após o jantar tenso e cheio de revelações, Frank e Charlie retomam a Nova York. As coisas começam a ficar mais estranhas. Frank se sentindo ainda mais abatido. Era uma vez numa escola chamada Bride. É uma escola muito chique, onde só entram os alunos mais inteligentes e Charlie era um desses alunos, mas ele não vinha de uma família rica. Ele era bolsista e por isso estava sempre correndo atrás de dinheiro. Ele queria muito voltar para sua casa em Oregon para passar o Natal com a família, mas ele não tinha dinheiro para a passagem de avião. Um dia, Charlie recebe uma oportunidade. Uma mulher lhe oferece um trabalho para cuidar de um homem velho e cego chamado Frank durante o fim de semana de ação de graça. Quando Charlie chega na casa de Frank, ele se depara com um homem estranho, difícil de lidar. Frank é muito orgulhoso e não gosta de ser ajudado por ninguém. Ele também é muito ranzinza. O que faz sentir Charlie
será um final de semana difícil, mas ele tem um objetivo de pegar o dinheiro e voltar para casa, como qualquer estudante que sonha com um descanso de férias. Frank começa a contar sua vida. Ele foi um herói de guerra, mas depois disso, sua vida deu uma reviravolta. Ele ficou cego por um motivo heróico, por causa de um erro idiota que cometeu ao tentar em um truque com granadas. E isso é um grande choque para Charlie, porque porque todo mundo sempre acreditou que Frank que ele ficou cego em uma batalha lutando bravamente, mas na verdade era bem diferente. E aí você já pode perceber que Frank não é um homem qualquer. Ele está cheio de problemas difíceis de lidar. Ele não queria ajuda, não quer nada, só quer curtir seus últimos momentos de vida. É aí que ele começa a falar sobre sua decisão de suicídio. Ele já não via mais motivo para continuar vivendo e queria terminar tudo durante o fim de semana de ação de graça. Charlie, claro, ficou preocupado, mas tenta seguir o plano, pois ele tem seu próprio problema. Em Bard, o diretor e Sr. Trask está pressionando ele, George, e outros estudantes para contar quem fez uma brincadeira de mau gosto com o diretor. O problema é que Charlie não deleta os responsáveis. Traz que pode prejudicar sua chance de ser aceito na Universidade de Harvard. Charles sabe disso e fica com medo de perder a oportunidade. No meio dessa pressão, Charlie tem que lidar com Frank, que é muito mais complicado. Frank leva Charlie para uma viagem a Nova York e é aí que as coisas começam a ficar interessantes. A viagem não tem um motivo muito claro, mas Frank deixa bem claro que ele quer aproveitar ao máximo os últimos momentos de vida. Ele escolhe ficar num hotel, um dos hotéis mais luxuosos da cidade. Charlie, que nunca tinha ficado em um lugar assim, fica impressionado, mas ao mesmo tempo fica um pouco desconfortável com a situação. Frank não perde tempo e já começa a planejar a sua agenda de luxo. Ele quer comer em restaurantes caros, beber vinhos sofisticados e, claro, fazer algo que ele sempre quis: viver como se não houvesse amanhã. Mas a grande revelação é que Frank não está apenas em busca de diversão. Ele está buscando um fim para sua vida. Ele já decidiu que vai cometer o suicídio quando tudo isso acabar. O jantar no Oak Room, que é um restaurante famoso no Plaza Hotel, é um dos maiores e grandes momentos dessa viagem. Frank, sempre no controle da situação, faz com que Charlie acompanhe durante o jantar. Frank deixa claro que seu objetivo é aproveitar tudo o que a vida tem a oferecer, mesmo sabendo que está no fim. Ele fala sobre a sua vontade de sair com uma mulher incrível, fazer sexo e cumprir a sua lista de desejos, enquanto Charlie, mais calado, apenas observa, e ele começa a perceber que Frank não está falando sobre diversão, está falando de uma despedida. Nesse jantar também é revelado um segredo sobre o passado de Frank. Ele era um herói de guerra, mas foi cegado por um ato de bravura, não foi cegado por um ato de bravura, mas por uma idiotice. Frank estava tentando impressionar um grupo de oficiais mais jovens jogando granadas ativas para ele e acabou se ferindo gravemente. Essa relação é um choque para Charlie, pois todos em volta sempre acreditaram que Frank foi cegado durante uma grande batalha, sendo um herói de guerra, mas na verdade era bem diferente. Frank tornou-se por um próprio erro que ele tem vergonha de admitir.
Com o peso dessa história, Frank e Charlie seguem agora à noite. O clima vai ficando cada vez mais tenso. Frank, com seu espírito de rebeldia, começa a provocar todo mundo ao seu redor, principalmente quando eles visitam o irmão de Frank, Randy, durante um jantar de ação de graças em Wild. Durante esse jantar, a família de Frank tenta ignorar seu comportamento, mas Frank não consegue deixar de provocar todos. Ele está em busca de algo, talvez um pouco de atenção, talvez uma última grande discussão. Em um momento tenso, Randy, o sobrinho de Frank, revela um segredo desconfortável. Frank não foi cegado heroicamente em combate, como todo mundo acreditava. Ele foi cegado tentando impressionar os outros com granadas. A revelação cai como uma bomba e a dinâmica da família de Frank começa a desestabilizar. Essa descoberta faz com que todos, inclusive Charlie, comecem a entender melhor o que Frank realmente é, um homem cheio de orgulho, mas também de arrependimento. Após o jantar tenso e cheio de revelações, Frank e Charlie retomam a Nova York. As coisas começam a ficar mais estranhas. Frank se sentindo ainda mais abatido. Era uma vez numa escola chamada Bride. É uma escola muito chique, onde só entram os alunos mais inteligentes e Charlie era um desses alunos, mas ele não vinha de uma família rica. Ele era bolsista e por isso estava sempre correndo atrás de dinheiro. Ele queria muito voltar para sua casa em Oregon para passar o Natal com a família, mas ele não tinha dinheiro para a passagem de avião. Um dia, Charlie recebe uma oportunidade. Uma mulher lhe oferece um trabalho para cuidar de um homem velho e cego chamado Frank durante o fim de semana de ação de graça. Quando Charlie chega na casa de Frank, ele se depara com um homem estranho, difícil de lidar. Frank é muito orgulhoso e não gosta de ser ajudado por ninguém. Ele também é muito ranzinza. O que faz sentir Charlie será um final de semana difícil. Mas ele tem um objetivo de pegar o dinheiro e voltar para casa, como qualquer estudante que sonha com um descanso de férias. Frank começa a contar sua vida. Ele foi um herói de guerra, mas depois disso, sua vida deu uma reviravolta. Ele ficou cego por um motivo heróico, por causa de um erro idiota que cometeu ao tentar em um truque com granadas. E isso é um grande choque para Charlie. Porque todo mundo sempre acreditou que que ele ficou cego em uma batalha lutando bravamente. Mas na verdade era bem diferente. E aí você já pode perceber que Frank não é um homem qualquer. Ele está cheio de problemas difíceis de lidar. Ele não queria ajuda, não quer nada, só quer curtir seus últimos momentos de vida. É aí que ele começa a falar sobre sua decisão de suicídio. Ele já não via mais motivo para continuar vivendo e queria terminar tudo durante o fim de semana de ação de graça. Charlie, claro, ficou preocupado, mas tenta seguir o plano, pois ele tem seu próprio problema. Em Bard, o diretor e Sr. Trask está pressionando ele, George, e outros estudantes para contar quem fez uma brincadeira de mau gosto com o diretor. O problema é que Charlie não deleta os responsáveis. Traz que pode prejudicar sua chance de ser aceito na Universidade de Harvard. Charles sabe disso e fica com medo de perder a oportunidade. No meio dessa pressão, Charlie tem que lidar com Frank, que é
muito mais complicado. Frank leva Charlie para uma viagem a Nova York e é aí que as coisas começam a ficar interessantes. A viagem não tem um motivo muito claro, mas Frank deixa bem claro que ele quer aproveitar ao máximo os últimos momentos de vida. Ele escolhe ficar num hotel, um dos hotéis mais luxuosos da cidade. Charlie, que nunca tinha ficado em um lugar assim, fica impressionado, mas ao mesmo tempo fica um pouco desconfortável com a situação. Frank não perde tempo e já começa a planejar a sua agenda de luxo. Ele quer comer em restaurantes caros, beber vinhos sofisticados e, claro, fazer algo que ele sempre quis: viver como se não houvesse amanhã. Mas a grande revelação é que Frank não está apenas em busca de diversão. Ele está buscando um fim para sua vida. Ele já decidiu que vai cometer o suicídio quando tudo isso acabar. O jantar no Oak Room, que é um restaurante famoso no Plaza Hotel, é um dos maiores e grandes momentos dessa viagem. Frank, sempre no controle da situação, faz com que Charlie acompanhe durante o jantar. Frank deixa claro que seu objetivo é aproveitar tudo o que a vida tem a oferecer, mesmo sabendo que está no fim. Ele fala sobre a sua vontade de sair com uma mulher incrível, fazer sexo e cumprir a sua lista de desejos, enquanto Charlie, mais calado, apenas observa, e ele começa a perceber que Frank não está falando sobre diversão, está falando de uma despedida. Nesse jantar também é revelado um segredo sobre o passado de Frank. Ele era um herói de guerra, mas foi cegado por um ato de bravura, não foi cegado por um ato de bravura, mas por uma idiotice. Frank estava tentando impressionar um grupo de oficiais mais jovens, jogando granadas ativas para ele, e acabou se ferindo gravemente. Essa relação é um choque para Charlie, pois todos em volta e sempre acreditaram que Frank foi cegado durante uma grande batalha, sendo um herói de guerra, mas na verdade era bem diferente. Frank tornou-se por um próprio erro que ele tem vergonha de admitir. Com o peso dessa história, Frank e Charlie seguem agora à noite. O clima vai ficando cada vez mais tenso. Frank, com seu espírito de rebeldia, começa a provocar todo mundo ao seu redor, principalmente quando eles visitam o irmão de Frank, Randy, durante um jantar de ação de graças em Wild. Durante esse jantar, a família de Frank tenta ignorar seu comportamento, mas Frank não consegue deixar de provocar todos. Ele está em busca de algo, talvez um pouco de atenção, talvez uma última grande discussão. Em um momento tenso, Randy, o sobrinho de Frank, revela um segredo desconfortável. Frank não foi cegado heroicamente em combate, como todo mundo acreditava. Ele foi cegado tentando impressionar os outros com granadas. A revelação cai como uma bomba e a dinâmica da família de Frank começa a desestabilizar. Essa descoberta faz com que todos, inclusive Charlie, comecem a entender melhor o que Frank realmente é: um homem cheio de orgulho, mas também de arrependimento. Após o jantar tenso e cheio de revelações, Frank e Charlie retomam a Nova York. As coisas começam a ficar mais estranhas. Frank se sentindo ainda mais abatido.